Eu assisti uma palestra do Nelson Machado esses dias. Nelson Machado, para vocês terem uma ideia, é uma referência na dublagem do Brasil, um dos melhores que nós temos. Vou dar aqui só alguns nomes, né, de personagens que ele dublou: Kiko, do Chaves, é, Chuck, o Brinquedo Assassino, Street Fighters, Robbie Williams, a voz do Robbie Williams é dele aqui no Brasil, e tantos outros personagens, são centenas de personagens de desenho, de filmes. É muito interessante ver a carreira, né? Ele é diretor de dublagem, é ator, enfim, é um personagem completo, né? E ele aborda, com a experiência que ele tem na profissão dele, ele aborda como que nós temos que vivenciar a nossa vida profissional para chegar e evoluir, crescer como um bom profissional e desenvolver uma boa carreira, né? Mas aqui eu vou um pouquinho além, porque tudo que ele coloca lá, como profissional, como corporativo, eu acho que a gente pode também aplicar para a nossa vida pessoal, para as pessoas, enfim, não só as pessoas jurídicas, como as pessoas físicas também, né? E dado momento, ele fala de algo que eu parei para pensar, eu falei assim, putz, não é que é verdade? É certo o que ele está falando. Porque ele fala assim, é necessário nós conhecermos o passado das empresas, o passado das profissões, para que a gente entenda como é que nós chegamos até aqui. Por que determinada empresa tem a política que tem a regra que tem? Por que determinada profissão chegou com esses moldes, né? E aqui, se a gente for realmente estender para a vida como um todo, nós temos que entender o passado das pessoas com quem a gente se relaciona. Um parceiro, uma parceira, um amigo, uma família, conhecer a história da família, né? Para a gente entender por que nós chegamos assim, dessa forma. Nós conseguimos enxergar por que determinados gatilhos acontecem, por que determinada pessoa é assim ou é assado, por que determinadas situações se moldam, né, de determinadas formas, porque nós a entendemos a partir do passado dessas pessoas, dessas profissões, dessas empresas. Então eu entendo que é uma boa reflexão de vida, né? Porque nós olhamos o passado e aí ele fala, inclusive, e começa a contar um pouquinho sobre a evolução da dublagem no Brasil, né? Então ele começa a falar sobre a primeira dublagem, que não foi bem uma dublagem, que foi Branca de Neve e os Sete Anões, lá em 58, se eu não me engano, e que não era uma dublagem, na verdade eles pegavam um cronômetro e faziam uma tradução ali, e depois juntavam as duas, as duas tecnologias, e depois ele mostra a evolução, como é que nós chegamos até onde a gente está hoje, e viramos hoje referência mundial de dublagem. O Brasil, se não é o melhor, é um dos melhores países em dublagens do planeta. E é muito interessante porque ele enxerga o passado, reverencia os profissionais que desbravaram esse mundo da dublagem, né? E que criou o primeiro caminho das pedras para que a partir daquele momento as pessoas pudessem evoluir de forma mais fácil, porém sempre evoluindo cada vez mais, né? E eu acho que na nossa vida é a mesma coisa. A gente conhece o passado, reverencia esse passado, porque cada um de nós chegamos até onde chegamos com os nossos gatilhos, com nossos traumas, com as nossas defesas, mas chegamos. E isso é muito importante, né? E pensar no futuro. De que forma que a gente consegue ajustar, corrigir, mudar, melhorar, evoluir, usando o passado e o nosso presente. É uma boa reflexão, não é não? Bora refletir então?